Olá, turma do 7º ano. Aqui é a professora Suzana e nós vamos fazer uma breve revisão aí da Roma Antiga. Vamos falar de um período que vocês não viram ainda, que é a história medieval, para a gente então falar do Renascimento, tudo bem? Bem, no ano passado a gente falou do Império Romano, da Roma Antiga, né? Os romanos, se vocês olharem aqui, né, começam a sua história aqui na Itália, que tem formato da bota, mas eles vão conquistar toda essa região aqui, ó, até em volta da África também, aqui, tudo em volta do Mar Mediterrâneo. Só que a gente sabe que lá perto do século V, anos de 400, os povos bárbaros, que aqui eu simbolizei por esse carinha aqui, eles moravam aqui no norte da Europa, essa região aqui, e eles invadem o Império Romano em busca aí de sobrevivência. Nós tínhamos um povo muito violento, que eram os vândalos, né? E outros. Então, um povo empurrando o outro, esse processo migratório, a gente tem o fim da Roma Antiga, que nós vimos. Claro, nós vimos que a extensão das fronteiras ficaram muito grandes, houve a falta de escravos, porque eles já tinham conquistado tudo, né? Então, tudo isso foi motivo também para o fim do Império Romano. Mas eu vou falar hoje mais desse fator principal, que foi a invasão dos povos bárbaros, os chamados germanos, tudo bem? Isso nós vimos no ano passado. O que eu quero comentar com vocês, que daquela civilização romana e desses povos bárbaros, surgiu o que nós chamamos de sociedade medieval, o povo da Idade Média. Eles viviam da agricultura, isolado nas propriedades rurais, que chamavam-se feudos, e eu vou falar daqui a pouco. Como era um período de muita violência e insegurança, as pessoas não queriam sair de casa. É quase como hoje na pandemia, né? Então aqui havia troca de produtos, quase não havia moeda circulando. Quando eu falo moeda, é o dinheiro, tá? Então não havia, era um período de muita violência esse período. Quer ver que nós vamos constatar isso? Olha só. Então, esse período chamado de Idade Média, é o que nós vamos ver aqui agora. Por que Idade Média? Olha só, localiza nessa linha onde está a Idade Média. Você no 6º ano, você começou estudando aqui a pré-história com o Paleolítico, Neolítico, o surgimento do mundo, certo? Depois nós estudamos na História Antiga, por volta de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, os mesopotâmicos, os egípcios, hebreus e assim foi, não é verdade? Muito bem, Roma, ela tem o seu fim no ano de 476 depois de Cristo. Isso aqui é século V, tudo bem? E esse período aqui, entre a Idade Moderna, que nós vamos começar a estudar, e a História Antiga, que vocês já estudaram, é chamado de Idade Média ou História Medieval, tudo bem? Porque ela fica bem no meio, se você olhar. Nós estamos aqui, ó, na idade contemporânea, na história contemporânea, tudo bem? Mas nós aqui estamos falando hoje desse período aqui, tudo bem? Vocês já sabem muito da história medieval, vocês sabiam? Vamos ver comigo aqui? Olha só, como eu falei, ela vai aqui do século V ao século XV, e um dos símbolos desse período são os castelos. Quem aqui já não viu um filme de castelos, de princesas, né, de elfos e fadas, unicórnios? A gente sabe que o cinema explora muito essa parte mitológica dos mitos, das florestas encantadas. Então, esse período que é o período da história medieval ou da Idade Média, como você queira falar. Você pode falar tanto a história medieval como a Idade Média, tudo bem? Aqui a gente tem um castelo, olha só. Vamos colocar essa imagem aqui. Por que os castelos são tão altos e têm muralhas? Justamente por conta da insegurança e do medo e da violência de invasões, porque esses povos bárbaros estavam invadindo, havia disputa de terras entre os próprios romanos aí. Então a gente tem essas construções fortificadas. Até hoje na Europa, né, nós temos muitas dessas construções ainda, que são locais de visitação. Tem famílias que moram nesses castelos, né? E nós temos também a construção de grandes catedrais católicas, né? Que são as igrejas. Catedrais são as igrejas maiores ainda.
como aqui a Notre Dame e outras, tá bom? Como eu falei, olha, como é o período que vocês conhecem? Quem já não viu um filme de reis e rainhas, de cavaleiros, de princesas? É esse período que nós estamos falando. Lembra que eu falei que eles viviam em grandes propriedades? Agora aqui a gente vai fechar as duas pontas. Os castelos, eles ficavam nos feudos, que eram grandes propriedades rurais. O que hoje nós poderíamos falar, no século XXI, de uma fazenda, né? Se você olhar aqui, o que você vê? Plantação, criação de animais, né? Uma parte de floresta, tudo bem? Então, a Europa, pensa aí, a França, Portugal, a Alemanha, toda aí recortada por feudos, uns menores, uns maiores, um com tinha um tamanho de Campo Grande, outros tinham o tamanho do Mato Grosso do Sul, outros tinham o tamanho da Vila Jaci, né? Dependendo do poder que eles tinham. E sabe qual era a maior riqueza nesse período? O que fazia um homem ser rico na Idade Média? Eu vou deixar aí como uma pergunta hoje da nossa aula para vocês descobrirem. Qual era a maior riqueza na Idade Média? Bom, essas pessoas eram pobres, ricas? Como que era viver naquela época, hein, gente? Olha, já vou falar que não era fácil, viu? Muito difícil. Mas a gente tinha o grupo do clero, que era o grupo mais poderoso e mais rico, que era o grupo da Igreja Católica, tudo bem? E aí a gente tinha o grupo aqui dos nobres ou ricos e também o grupo dos servos aqui, que é o grupo dos trabalhadores, que nós vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um membro de qual grupo? Da nobreza, né? Que seria um cavaleiro. Até eu coloquei o dragão aqui, que é um dos seres mitológicos. Quem já não viu um filme aí sobre os dragões, não é verdade? Aí a gente tem aqui o grupo dos trabalhadores, também chamados na história de servos. Por que servos? Porque eles, gente, viviam em troca da terra e não recebiam salário aqui do senhor dono da terra. Nós chamamos eles na história de senhor ou senhor feudal, dono do feudo. Imagina você trabalhar, dar parte da produção para o dono da terra e viver com o que sobra. Por isso que as pessoas viviam em média 35 anos de idade, né? Era muito difícil. Se vinha uma chuva, uma nevasca, acabava a plantação, acabava a comida. Aí a gente tem aqui o grupo mais rico, como eu já falei, é o clero. Aqui eu vou passar essa parte. Então, olha aqui, ó, as características desse período. A gente tem a igreja com um poder muito forte, as pessoas unidas pelo sentimento cristão. Então, só havia uma religião cristã, tá, gente? Que era a religião católica, tá? Nós vamos estudar agora no 7º ano, quando surgem as outras igrejas cristãs, tudo bem? O que é ser cristão? Muitos não sabem. É quando a gente acredita em Jesus Cristo, tudo bem? E um pensamento muito supersticioso nesse período aqui e religioso. Bom, aqui então é o período que nós estamos estudando, tá legal? E eu vou ainda continuar falando agora um pouquinho do Renascimento, para que vocês possam entender qual é a grande mudança aí com os humanistas e os renascentistas, ok? Até a nossa próxima aula dentro da aula de hoje.